Peço que os irmãos abram as suas Bíblias, por gentileza, no Salmo de número 19. Com a graça do Senhor, hoje nós vamos estar começando mais uma série de mensagens da nossa comunidade, com o título Meus Salmos Favoritos. E para começar, nós vamos estudar um pouco o Salmo de número 19. Portanto, abra o texto sagrado, Salmo de número 19. Quero ler com vocês o texto integral dos versos 1 ao 14. Façamos isso com santa reverência. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. Verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, verso 11, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Pai querido e amado, nós te louvamos pela tua palavra e te pedimos encarecidamente, ser conosco mais uma vez nesta manhã. Dependemos completamente de ti, somos carentes do teu auxílio, da proclamação à audição. Nós queremos, ó Deus, andar guiados pelo Senhor. Portanto, nos ajuda para a tua própria glória e para o nosso bem, em nome de Jesus, amém. Meus queridos irmãos, para mim ter salmos como textos favoritos é a coisa mais compreensível do mundo, porque os salmos são escritos que intencionalmente mexem com o nosso coração. Poesias despertam as emoções dentro de nós, fazendo-nos habitualmente nos identificar com o texto em correlação com a nossa própria vida. O livro que nós estamos para estudar, ele é formado, na verdade, por 5 livros, que compõem o que chamamos de saltério, ou a compilação de poemas que deveriam ser cantados originalmente no Templo de Jerusalém. Agora, considerando o uso restrito do texto sagrado, bem como a provável altíssima taxa de analfabetismo da época, nós podemos concluir que eles foram projetados para serem memorizados. Uma prática muito comum no mundo antigo, entre os gregos, por exemplo, com a recitação da Ilíada, entre os acadianos com a Enuma Elish, entre os babilônicos com o Código de Hammurabi. Não se tratava de decoreba pela decoreba.
O propósito era a formação de caráter contínuo, recorrente ao coração de quem recitava esses textos, inclusive transmitindo os valores da cultura religiosa de geração em geração, para que o coração fosse amolecido sempre que tivesse contato com a palavra de Deus. E que melhor modo para fazer isso, senão através de um acompanhamento musical. Nós aprendemos e decoramos letras de música facilmente. O Saltério contém 2.527 versículos. Se lidos 9 deles por minuto, o trabalho é terminado em 4 horas e meia. Mais ou menos a correspondência com outros textos antigos que nós sabemos que eram também memorizados. No nosso caso em específico, a poesia hebraica, essa memorização é até facilitada por conta dos ritmos, das simetrias, das repetições, das rimas, dos paralelismos, das aliterações, dos quiasmas e por aí vai. Embora eu tenha particular interesse nisso aqui, preciso confessar aos irmãos que não consegui memorizar o Salmo 19. Eu tentei. Cheguei até perto, mas não quis correr o risco de passar vergonha pública na sua recitação. O que é importante para nós hoje, irmãos, ao nos aproximarmos deste texto, uma rápida observação preliminar, é que ele é composto de 2 porções aparentemente distintas, uma sobre a criação e outra sobre a lei. Diferenças em conteúdo, em estilo, em métrica, sim. Mas as 2 partes são unidas, diz John Stott, como o resumo mais claro da doutrina da revelação encontrada nas Sagradas Escrituras, a saber, primeiramente no Antigo Testamento. Deus, irmãos, Ele se deu a conhecer a toda a humanidade como Criador, ao povo de Israel como legislador, e ao indivíduo como redentor, fazendo o grande C.S. Lewis descrevê-lo como o maior poema do Saltério e um dos melhores poemas líricos do mundo. O Salmo tem um ensinamento simples, mas profundo, que alcança o nosso coração. Deus é cheio de glória. O nosso Deus é cheio de glória. Nós vamos ver isso normalmente com 3 pontos. Primeiro, a glória de Deus na criação, versos 1 a 6. Segundo, a glória de Deus na palavra, versos 7 a 10. E por fim, a glória de Deus na redenção, versos 11 a 14. Acompanhe a primeira divisão. O texto diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Logo no princípio, Davi começa a olhar para o alto, para cima. Ele consegue admirar a imensidão dos céus e relacioná-la justamente com obra de Deus, com as obras das mãos do Senhor. Coisas enormes, assustadoras, cheias de glória, mas que não são um fim em si mesmas. Ao falar sobre céus e sobre firmamento, o leitor está sendo convidado a retornar a Gênesis capítulo 1, o relato da criação, que proclama intensa e enfaticamente a glória de Deus. Glória kabod, significando algo pesado, cheio de importância. Uma leitura despretensiosa pode favorecer a ideia de que os céus, ou as obras das mãos de Deus, são estupendos na visão do salmista. Pode até ser, mas ao olhar a criação, Davi está interessado na fonte, na origem, no Criador. Ele diz Deus, e não os céus. Deus é sublime. Eu vejo a glória ou o peso de Deus. Isso em apenas não um momento. O verso de número 1 traz 2 verbos, proclamar e anunciar, os quais são particípios na língua hebraica, assim evidenciando uma ação contínua.
A criação prega incessantemente, com ênfase, sobre a glória de Deus, como um narrador que conta uma história que jamais tem fim. É o que ensina o versículo seguinte: um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. A cada orvalho, a cada maré, a cada aurora boreal, o universo está gritando: Deus é impressionante. Esse discurso, no entanto, é silencioso. Diz o texto: não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Como assim? Será que existe uma contradição? Tem som ou não tem? Essas palavras são inaudíveis, por acaso? O texto aqui se assemelha àqueles enigmas que nós ouvimos na infância. O que é o que é? Por um lado, existe comunicação. Por outro, há ausência de linguagem. É tipo o livro sem palavras, popularizado por Charles Spurgeon, em que crianças aprendem através das cores coisas profundas, ensinamentos importantíssimos para as suas vidas. É que nem acontece comigo quando vou jantar na casa de amigos com a minha esposa. Estamos lá, trocando conversa, o tempo passa rápido, de repente já é tarde da noite. E aí eu sinto os pés da minha esposa pressionarem o meu, debaixo da mesa, como se ela falasse sem falar: é hora de ir embora. É o que os modernos filósofos da linguagem chamam de ato ilocucionário não verbal. Uma ação intencional com força comunicativa que tem propósito claro, só que sem palavras pronunciadas. Bem, tendo usado o céu para construir o seu argumento, ótimo por sinal, sobre a glória de Deus, agora Davi chama o sol também para a conversa. O maior astro que pode ser observado a olho nu do nosso planeta. No paganismo de outrora era adorado. Os egípcios chamavam-no de Ra, os mesopotâmios de Shamash, porque o esplendor sideral e a onipresença na terra testemunham que o sol é mesmo descomunal. O sol ele é exorbitante, imenso, mas para Davi é um servo obediente. O sol é um mensageiro de como Deus é impressionante. Versos 4, parte C ao 6. Aí nos céus, o texto diz que o Senhor pôs uma tenda para o sol. O habitat deste astro é nas alturas, nos céus. E o sol é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso. E nada pode se esconder do seu calor. Estudiosos afirmam que o quarto de um noivo era um aposento preparado especialmente para a consumação do casamento. Atenção! Então a ideia de um noivo saindo dos seus aposentos após a consumação do seu casamento, radiante, cheio de brilho, é comparado ao sol. Absolutamente nada pode se esconder do seu calor. Nada pode tirar o brilho do sol, assim como nada pode tirar o brilho na face de alguém após a noite de núpcias. Todos são testemunhas, até os confins do mundo, desta forma, que Deus é extraordinário. Eu não preciso nem falar o quanto você sabe disso, irmão, porque existe uma constelação de estrelas pregando ao seu coração uma mensagem inaudível, mas muito bem detectável. Os céus proclamam a glória de Deus. Você está ouvindo esse som silencioso todos os dias. E não há onde se ocultar. Nada pode se esconder do brilho celeste. O Senhor é o glorioso Criador do sol e dos seres viventes.
O nosso Deus é o Criador de Andrômeda e dos buracos negros. Não existe nada, absolutamente nada, grande ou pequeno, alto ou baixo, raso ou profundo, que não testemunhe que o Deus eterno é impressionante. Jonathan Edwards, um dos maiores teólogos que já estiveram entre nós, sabia disso desde a sua infância. Aos 11 anos, ele nutria uma curiosa fascinação pelas aranhas, tendo produzido um mini tratado sobre elas. Fui lê-la durante a semana e percebi em uma de suas conclusões, uma palavra maravilhosa. Nós vemos, diz ele, a exuberante bondade do Criador, que não apenas proveu para todas as necessidades, mas também para o prazer e recreação de todos os tipos de criaturas, até mesmo dos insetos e daqueles que são mais desprezíveis. A glória de Deus numa aranha. Meus irmãos, é natural que nós pensemos na glória de Deus associada a elementos rurais da natureza, ao reino animal, pensando nos vegetais, porque o imaginário lembra de árvores, de mares, de montanhas, é muita glória mesmo. Conheço um irmão querido que disse que uma vez parou até de ler a Bíblia, porque era tanta glória na natureza que estava fazendo devocional contemplativo. Não que eu recomende, óbvio. Mas nós podemos sim enxergar na criação que Deus é muito extraordinário, que Deus é cheio de glória. Mas não pare aí, querido. Nós também devemos ver a glória de Deus na providência, porque a glória de Deus está no desenvolvimento cultural, a glória de Deus está na tecnologia, nos grandes empreendimentos, nos arranha-céus. Tudo isso também vem do Deus Trino. Sabe a opulência da invenção da roda, a perfeição das pinturas renascentistas, o avanço da inteligência artificial, sabe a capacidade do telescópio James Webb, a rapidez do acelerador de partículas, o acesso à informação pela internet. Irmãos, tudo isso tem o dedo apontado para cima. Tudo isso proclama a glória de Deus. Agostinho de Hipona, há muito tempo, foi feliz em defender que sementes ocultas foram implantadas por Deus nas criaturas, escondidas no ventre secreto da criação. Em suas palavras, assim como as mães são grávidas de uma geração futura, também o mundo é grávido das causas germinais, que são criadas pela essência divina, na qual nada nasce ou morre, começa a ser ou deixa de ser. Dito de outro modo, Deus usa pessoas, como eventos, sistemas, descobertas, como se fossem as causas originais. Mas na verdade, tudo é secundário. É uma glória indireta, mas tem dono. Essa glória pertence a Deus, que continua sustentando a sua criação com graça e poder. Não podemos ser pessoas que veem a glória de Deus apenas na natureza, pessoas anti-tecnologia, pessoas do passado. Não. Deus continua sendo glorificado através da criação e da subcriação. A Bíblia começa com um jardim e termina com uma cidade descendo dos céus. O nome disso é providência. A providência serve para pegar o mundo em seu estado primeiro e levá-lo a seu objetivo final. Nesse percurso, incessante e enfaticamente, proclamando: Deus é impressionante. Nosso Deus é cheio de glória, irmãos. Verso 1 ao verso 6 fala sobre a glória de Deus na criação. E agora, versos 7 ao 10, veremos também a glória de Deus na palavra. Note que agora há uma mudança de direção da criação de Deus para a palavra de Deus. Nos versos 7 a 9, a referência agora engloba toda a revelação verbal que é encontrada nas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento.
Naquela época, mais especificamente, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Leia comigo para perceber que o texto exibe uma exaltação do livro sagrado. Abre aspas. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Para quem gosta do livro dos Salmos, rapidamente uma associação foi feita com o Salmo 119, porque a proposta é muito parecida. O Salmo 19 é uma versão reduzida que fala a mesmíssima coisa. Lei, testemunho, preceitos, mandamento, temor, juízos, são termos variados para se referir à mesma coisa, a palavra de Deus, a qual traz imensos benefícios. Nós lemos sobre restauração, sabedoria, alegria, iluminação, etc. Mas aqui 2 detalhes não podem passar batido em nosso estudo. Primeiro, observe que o poeta, ao se referir à Escritura, mudou intencionalmente a expressão Deus para Senhor, de El para Yahweh. Essa terminologia nova, Senhor, em caixa alta, indica o pano de fundo pactual que o Altíssimo tem com o seu povo. Então a palavra de Deus é uma revelação especial dele mesmo, a qual orienta a comunidade que se chama pelo seu nome para a sua centralidade na vida, na prática, em todas as coisas. Submeter-se à palavra, naquele tempo, resultava em vitórias militares, em paz duradoura, em abundância de recursos e outras coisas estipuladas na aliança mosaica. Depois cheque Deuteronômio 30. Fato é que Deus sempre quis que o seu povo mergulhasse profundo nas águas da Escritura, para que assim o conhecesse e tivesse uma vida transformada pelo poder da sua palavra. Segundo detalhe importante, irmãos, é que cada linha no texto hebraico consiste no emprego de 5 palavras. Cada linha consiste no uso de 5 palavras. No ambiente ou numa tradição literária, preste atenção, em que paralelos, quiasmas, ritmos, acrósticos são empregados com o propósito de embelezar o poema ou codificá-lo artisticamente, é óbvio que essa construção das 5 palavras não é uma coincidência. Alguém já disse, eu não duvido, que se trata de uma alusão calculada dos 5 primeiros livros do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Os salmos são a lei no coração. É aquilo que foi revelado descendo ao interior do nosso ser. A lei de Deus guardada aqui, escondida dentro de nós. Nós podemos, claro, gastar tempo explicando o significado de cada terminologia. Mas lembre-se, salmos são poesias, não são ensaios intelectualistas. Eu concordo com um comentarista que diz o seguinte: Davi não está tentando fazer você distinguir testemunho de preceitos ou mandamento de juízos, mas construir um quadro completo, total, da palavra de Deus. Verdadeira, confiável, renovadora, preservadora, geradora de alegria, que dá energia, uma palavra que vai atingi-lo como 1 tonelada de tijolos e fazer você dizer algo parecido com o que se encontra no versículo 10. O que exatamente? Os juízos de Yahvé, a palavra de Deus, os juízos de Yahvé, o Senhor da aliança, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Querido, os estatutos do Senhor são únicos.
singulares em glória, de uma qualidade ímpar, como o ouro muito puro, o ouro depurado. Não é algo que você acha por aí todos os dias. E para os habitantes do mundo antigo, que não possuíam açúcar em abundância, não havia nada mais doce do que o mel. Era a melhor sensação no apetite. E, novamente, era algo difícil de ser conseguido, visto que a apicultura não era tão desenvolvida como nos dias atuais. A palavra de Deus é singular, cheia de glória. Pergunto, você não acha que nós falhamos miseravelmente em não ter essa visão prática da palavra de Deus em nossas vidas? Irmãos, a Bíblia é fonte inesgotável de todos os benefícios que Deus tem para nós. Anda abatido com aquele problema familiar, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Jovem está confuso quanto ao seu futuro, não sabe por qual caminho seguir. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Anda triste depois daquela perda considerável em sua casa. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. A Bíblia tem muito a falar em todos os contextos de nossas vidas, em tudo que nós passamos. Agora, racionalize comigo por um breve momento. Não é óbvio, irmão, que a falta de contato com a Escritura é o sinal mais evidente de que o nosso coração está longe de Deus? Estar longe da palavra. Para deixar bem claro, estar longe da palavra é estar longe de Deus. Porque quando rejeitamos o tempo devido com a palavra, o que estamos dizendo na prática é que não queremos conhecer a Deus. E burro que somos, por tabela, estamos dizendo que não temos interesse no nosso próprio bem. Veja a que nível o pecado nos cega. Mas há uma solução. Para que não permaneçamos assim, antes despertemos, temos que lembrar, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, tira as escamas dos nossos olhos, abre o nosso coração para contemplar o Deus glorioso e impressionante que nós servimos. Mas eu aposto com qualquer um que o crente que não lê a sua Bíblia agora está hibernando na fé, não tem mais esperança, não tem mais deleite, não apresenta frutos. Porque estar longe do livro é estar longe de Deus. Eu quero então te provocar a um autoexame honesto e te estimular, irmão querido, a mais uma vez abrir as páginas do texto sagrado para se encantar com Deus de novo. Porque nessas páginas sagradas você se encontra com a glória do Deus revelado. Deus que transforma corações abatidos. Deus que está interessado em renovar filhos cansados. A palavra de Deus sempre cumpre o seu propósito. Ela não volta vazia, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é afiada, ela penetra no denso do nosso ser, lá dentro, para mostrar que o Espírito trabalha inseparavelmente com ela. Ela faz cirurgias espirituais. Ela nos modela a imagem de Cristo. Ela nos ensina o caminho da piedade. O Espírito faz isso, porque o Espírito não se separa da palavra. A cada momento devocional, a cada pregação pública, a cada novo aprendizado, a cada conforto recebido num versículo que seja, o que você precisa entender é que a leitura da Bíblia não é uma mera atividade religiosa, é terapia espiritual, irmão, é apetite saciado, é combustível de graça. É por isso que a pergunta 154 do Catecismo Maior de Westminster, sobre quais são os meios de graça, é respondida também com a palavra de Deus.
Deus usa o livro, o texto sagrado, para alcançar nosso coração, para abençoar a nossa vida. E se você entende isso, melhor, se você experimenta isso dia após dia, certamente vai fazer coro com o salmista do Salmo 119, como amo a tua lei, Senhor. Mas essa experiência você só tem, cheia de glória, aqui encontradas na Sagrada Escritura, quando você abre o livro sagrado e se apropria do ensino que ele tem. Deus é cheio de glória, irmãos. Glória na criação, vimos em primeiro lugar. Glória na palavra. Sim, tudo isso é maravilhoso. Mas eu quero a sua atenção especial para a última porção. A glória de Deus na redenção. Versos 11 a 14. Após mencionar a criação e a Escritura como recipientes e pregadores da glória incessante de Deus, finalmente, veja, o autor traz a primeira referência pessoal do Salmo. Versículo 11. Além disso, por eles, isto é, os juízos, ou a palavra de Deus, se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. É verdade que Deus é glorificado na criação, é verdade que Deus é glorificado em sua revelação escrita, mas esse conhecimento todo, diz Davi, precisa descer ao coração. Davi queria obedecer aos preceitos da lei com todo o seu vigor, porque ele queria o Deus glorificado na criação e na palavra, também glorificado em sua vida. E assim ele teria abundância de graça, na forma de várias recompensas. Já falamos sobre alegria, descanso e refrigério, sobre consolação, contentamento, felicidade. São muitos os benefícios pactuais do Senhor através deste meio de graça. O poema de Davi, no entanto, não é legalista. Alguns acusam certos salmos de terem uma proposta muito legalista, o que na verdade é um erro. Nenhum salmo tem característica legalista. Perceba que ao mesmo tempo em que o rei de Israel exalta a lei de Deus e coloca a glória do Senhor evidente nas páginas do texto sagrado, ele reconhece que não está à altura de observá-la plenamente. Versículo 12. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Uma pergunta retórica, simples, porque ninguém é competente o suficiente para reconhecer todos os seus delitos e para pará-los, inclusive, de cometê-los. O salmista quer glorificar a Deus, ele está comprometido com os preceitos da lei, mas tem um probleminha: ele é um pecador, ele não consegue glorificar a Deus como o Senhor merece, e por isso em oração roga: absolve-me, perdoa-me, absolve-me das faltas que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo. Da soberba guarda o teu servo. Parece a oração de um flamenguista atualmente. Que a soberba não me domine. Meus irmãos, onde se lê soberba, entenda, o texto original, na verdade, emprega um adjetivo, plural. Soberba, na verdade, é soberbos. É como se Davi estivesse falando de um grupo específico, de pessoas soberbas que talvez estivessem atrapalhando sua caminhada de fé. Não obstante, dado o contexto, ele não estava falando de indivíduos. Tudo está aqui sendo trabalhado ao redor da lei e de pecados confessados ao Senhor. Então, pecados soberbos são pecados extravagantes, pecados bastante visíveis. O que ocorre é que ele pede perdão ao Senhor pelos pecados escondidos, talvez fora de sua ciência, e também pede perdão pelos pecados observáveis, talvez
conscientes, de todo modo, que se entenda que os pecados de um pecador são muitos, e eles atrapalham a comunhão com Deus, atrapalham o indivíduo em seu desejo de glorificar o Senhor. Mas com o perdão concedido, irmãos, com a graça colocada na vida de Davi, ele passa a descansar. Versículo 13: então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Como falei, salmos não são textos legalistas. Note aqui nas palavras de Calvino que o autor sagrado atribui em primeiro lugar a assistência espiritual de Deus, a bênção de preservá-lo. Ele reconhece que a menos que seja assistido por Deus, será submerso no imenso lodaçal e precipitado como num infindável abismo de perversidade. É tão grave desse jeito? Sim, meu querido. Pois a expressão grande transgressão era usada no Israel antigo para se referir a ter um caso adúltero. Conecte os pontos. Todo pecado de um crente é uma traição pactual contra o Deus da aliança. E se você duvida disso, veja justamente que em Isaías, em Jeremias, em Oséias e outros textos sagrados, a linguagem do Antigo Testamento, quando se fala de Israel quebrar as estipulações da lei, é divórcio. Fala de separação de Deus com o seu povo. Mas por fim, entenda, o Salmo ele não termina com uma nota de pesar, como também não termina com uma nota para evitar o pecado, embora coubesse, mas uma melhor ainda, que reconhece a Deus como a solução para esse problema. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Davi coloca no Senhor a esperança da sua vida. Ele coloca que a resposta adequada para a revelação geral na criação e para a revelação especial nas Escrituras ocorre tão somente através de uma revelação pessoal de Deus ao pecador. Ele quer agradar a Deus, sim, mas não consegue, a não ser que Deus intervenha. Por isso Yahvé é descrito como protetor e salvador do salmista, o seu refúgio nos dias maus, o seu resgatador das amarras do pecado. É exatamente o que Deus é e o que Ele faz a cada um que invoca o seu nome, porque Ele não rejeita um pecador contrito, arrependido, em busca de ajuda na cruz de Cristo. Ele é rocha, porque defende quem se esconde debaixo de suas asas. É Deus que acolhe o ferido, Deus que agasalha o que sofre no temporal. Em Cristo é pedra viva e angular, eleita e preciosa. Quem nela crê não será envergonhado. Creia nisso, irmão. Mas para os descrentes, ele é pedra de tropeço e rocha de ofensa, porque Cristo é a revelação final de Deus. Há muita glória na criação. Há muita glória nas páginas do texto sagrado, mas Cristo é a exata expressão do ser de Deus. Em Cristo há glória como do unigênito do Pai. Cristo, irmãos, é onde habita corporalmente e eternamente a glória mais sublime de todas, mais pesada de todas, do Senhor. Você pode dizer que Deus é impressionante ao olhar a criação. Você pode dizer que Deus é impressionante ao contemplar o texto sagrado. Mas quando vê Cristo, seu coração é arrebatado. Porque palavras faltam, é muita glória, como aconteceu na transfiguração
que Pedro ficou completamente perdido. Rejeitar a criação é algo terrível. A revelação de Deus na criação. Rejeitar o texto sagrado é algo horrendo. Mas rejeitar a Cristo, irmão, é segurar nas mãos uma passagem só de ida para o tormento eterno. Essa passagem, a propósito, foi comprada há muito tempo. Você sabe o que diz Romanos 1, versos 18 a 23. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez, e por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se nulos em seus próprios entendimentos, e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo ser sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível. Sim, o texto se refere aos descrentes que revelam, ou que rejeitam a revelação geral de Deus. E vocês que não confessaram ainda o Senhor Jesus como a esperança de suas vidas, fiquem com os olhos bem abertos. Escutem bem a advertência. Mas aqui a minha palavra, na verdade, entende colocar todo mundo na roda, para que haja uma reflexão comunitária. Porque, meus irmãos, a grande verdade é que nós todos somos pecadores miseráveis. Chega a dar raiva, às vezes, de como nós não conseguimos vencer de forma determinante o pecado. Nós pecamos de dia, pecamos de noite. Nós pecamos contra o cônjuge e pecamos contra o nosso próprio corpo. Pecamos com a língua, pecamos com a mente. Como diz o puritano Thomas Adams, não há aritmética que enumere os nossos pecados. Antes de contarmos 1000 deles, já teremos cometido mais 10.000. E o pior é que no ambiente em que vivemos, em que a autoestima é sempre elevada, em que você é sempre incentivado a se enxergar como alguém bom, independente, suficiente, um ambiente em que a consideração honesta das falhas, sem justificativa, sem apontar para o outro, é expulsa. Nós não paramos constantemente para pensar em quão pecadores nós somos e no poder destrutivo que nós temos. Eu recebo frequentemente pessoas no gabinete pastoral querendo confessar os seus pecados, mas hesitando muitas vezes, com vergonha, sem coragem de colocar para fora o que está no coração. E o meu modo de acalmar o meu irmão é sempre dizendo: não há nada que você diga que vai me assustar. Não há nada que você confesse aqui que irá me surpreender. Às vezes nós nos espantamos com casos disciplinares em nossa igreja, pensando como é que essa pessoa foi capaz de fazer isso. E são coisas horrendas mesmo, são coisas terríveis. Mas me escute, não pense que eu e vocês estamos imunes a isso. Nós somos capazes das piores atrocidades por causa do pecado. A depravação total, famosa doutrina dos cânones de Dort, diz respeito à corrupção generalizada do nosso ser e ao potencial que nós temos de cometer justamente as piores traições, as grandes transgressões, as piores perversidades perante Deus. Você é capaz de adulterar seu cônjuge. Eu sou capaz, por causa do pecado, Deus me livre, de contar aos irmãos as piores mentiras aqui de púlpito.
Daí deduz-se a importância de ouvirmos uns aos outros, de termos humildade para considerar aquilo que os nossos irmãos estão falando, porque nós não temos olhos lá atrás da cabeça, nós não conseguimos enxergar todos os nossos pecados, até porque os pecados nos cegam. Existem pecados de ação e pecados de omissão, pecados ocultos e pecados soberbos, pecados secretos e pecados evidentes. Ouçamos os nossos irmãos, atentemos para aquilo que de fato está acontecendo. Temos que vigiar e orar sempre, com muita vigilância, porque esse exercício de humildade até nos ajuda a jogar para longe o tal do perfeccionismo que tanto nos atrapalha. Pregue hoje ao seu coração, meu irmão: eu sei que sou imperfeito, eu pressuponho que não enxergo todos os meus pecados, porque essas são conclusões necessárias, importantíssimas na sua relação com o próprio Deus. Você não pode se esconder dele, você não consegue se apresentar diante dele perfeitamente. A lei mostra quem você é de verdade. Diante disso, a melhor coisa que nós podemos fazer, irmão, não é nos gloriarmos nos nossos feitos, não é acharmos que somos bons o suficientes, grandes obedientes da lei. Não somos. A melhor coisa para ter segurança é se colocar como um servo de Deus, que tem a mensagem dos versos 12 a 14 como a sua própria sina, como a sua oração particular no quarto fechado, sozinho. Absolve-me, Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa-me, sou pecador, me protege e me redime. Essa prece é efetivamente respondida dos céus, porque a criação revela-nos o Criador, sim, mas por conta da cegueira do pecado, nós ignoramos a sua glória. Vem a lei, a revelação especial de Deus, cheia de glória também. A lei que em seu segundo uso, segundo os reformadores, mostra o nosso pecado, mas não nos abandona lá, no lamaçal, no pior momento da nossa vida, não. Gálatas 3:24 diz o seguinte: a lei se tornou o nosso guardião, ou nosso pedagogo para nos conduzir a Cristo. Em outros termos, a palavra escrita nos leva à palavra encarnada. A lei nos leva ao Evangelho. A lei não é o nosso inimigo. A lei do Senhor é perfeita. Ela nos leva à nossa esperança. Ela pinta o quadro de Cristo e nos mostra a nossa necessidade. Porque Cristo é a lei viva. É a sabedoria de Deus, é aquele que cumpre todos os estatutos em nosso lugar. O Evangelho, ou a boa notícia, irmão, não é uma mensagem sobre o que nós fazemos para Deus. Não é uma mensagem que diz respeito a como nós glorificamos a Deus, não. Você é pecador, você é insuficiente. O Evangelho é uma mensagem sobre como o Deus impressionante deve ser glorificado por meio da sua redenção. Porque Cristo, Criador dos céus e da terra, dos astros e das árvores, Cristo, Senhor de toda a criação, assunto central da Bíblia, noivo perfeito, nosso herói, Verbo de Deus, Cristo nos redimiu de todo pecado. Nós enfrentamos densas trevas, nós sofremos muito em escuridões e escuridões na vida, mas tudo isso foi refletido com a tremenda escuridão do Calvário, onde lá Jesus levou o castigo por nossas grandes transgressões. Naquele dia, diz a palavra de Deus, trevas cobriram o ambiente. O mundo estava vendo, o mundo cheio da glória de Deus, o Filho glorioso do Senhor sendo castigado por nós. Tempo sombrio, mas ao terceiro dia, o sol da justiça renasceu.
alumiando corações e confirmando o quão poderoso, o quão impressionante é o Senhor da aliança. O céu declara a sua glória, a palavra declara a sua glória, e agora eu, com todo o meu vigor, por toda a minha vida, declararei a glória de Deus em Cristo Jesus, rocha minha, redentor meu. Que essa seja a nossa oração, irmãos. Vamos nos colocar diante de Deus agora, quem sabe orando justamente isso: Senhor, minha rocha e meu redentor.